E aí, incríveis? Hoje eu trago para vocês essa modelagem deste personagem chamado Umbreon, né? Ele é um personagem do Pokémon, né? E durante esse processo, né, como a gente aprende, né? O estudo ele é algo, como é que eu posso dizer, interessante e ao mesmo tempo fascinante, né? Como tudo ocorre, né? Quando você está estudando algo. Muitas coisas você, né, só aprende na prática mesmo, não tem como, né? Outra coisa também que a gente aprende bastante é que quanto mais você pensa que sabe, né, aí é que você vai entender que você não sabe nada, né? E que sempre há algo que você deve aprender. Você deve estar sempre em busca de algo mais. Não tem como isso, não tem como você parar, né, e dizer, já estou bom nisso, né? Acho que eu já estou bem satisfeito com isso. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que antes de eu começar a modelagem, né, eu tinha algumas inseguranças, né? Porque meu intuito é trabalhar com animação 2, animação 3D, né? Mas eu não sou o cara que quero que me vejo animando, não, né? Mas eu sou o cara que eu quero ser aquele cara que entrega o modelo pronto para animação, né? Então, só por aí você já vê que é bastante coisa para estudar. Eu comecei faz pouco tempo na modelagem, né? Eu, eu comecei no 2D, mas na modelagem, né? Design, personagem. 2D e eu pensava comigo, né? Eu quero ter meus personagens, né? Eu quero ver meus personagens sendo animados, né? Então daí eu entrei na modelagem para entender um pouco mais como funciona. E para poder também compreender, né? Eu tenho comigo o seguinte, que eu aprendi também através dos estudos, que muitas das coisas que, que falta pra gente é a compreensão. É você compreender as etapas, né? E o processo que leva a cada coisa. Porque nesses questionamentos que eu tinha, né? Eu modelei, eu já sei modelar, esculpir, né? Eu já tenho uma modelagem razoavelmente interessante, né? Mas ainda assim eu ficava, será se eu estou apto, né? A trabalhar, né, com modelagem? Alguns artistas dizem que para você ser modelador, você não precisa aprender rigging, né? Você não precisa animar, né? Você só precisa modelar, né? E para modelar, não é só modelar e esculpir, tem umas etapas aí que você tem que seguir, como é que eu posso dizer? Não é que você deve seguir isso, mas é que eu vi dessa maneira, para mim foi assim. Eu não sei como deve ser entregue, né? O, o personagem pronto para animação. Então, de alguma forma, eu tive que me. Como eu posso dizer? Eu tive que me forçar a aprender algo que para mim era muito difícil. Eu comecei e eu lembro que eu parei por umas 4 vezes. Aí eu comecei a modelagem, que é a tal chamada retopologia, né? A retopologia é complicado, bem complicadinho, né? Só que eu fazia e não entendia por quê. Por que eu estou fazendo isso, né? Eu fui desistir a primeira vez, né? E depois, ao longo que você vai aprendendo, você vai volta nesse mesmo questionamento. Eu fui, tentei de novo,
criando personagem, fazer a retopologia e não entendi. Quando tá nessa, é porque algo lhe falta. Você precisa entender algumas coisas. E assim eu fui prosseguir. Depois eu falei, não, vou fazer de qualquer jeito. Né? Vou fazer de qualquer jeito. Aí tá, eu fiz de qualquer jeito. Porque dizem que para animar um personagem 3D você tem que ter uma retopologia, então eu vou fazer de qualquer jeito. E quando chegar nesse de qualquer jeito, eu vou tentar animar ele, tentar animar, né? Olha, eu não sabia de nada até então. Aí foi. Eu falei, tá bom. Fiz a retopologia a primeira vez, um personagem simples. Aí eu pensei, vou animar ele. Quando eu chego na parte do rig, né? E quando eu vou ali está a animação, aí eu vejo, né? Começa a vir algum, que eu posso dizer, discernimento, né? Compreensão do porquê, né? Daqueles questionamentos, aquelas dúvidas que eu tinha. Essas dúvidas elas já foram sanadas hoje, né? Exatamente por isso. Às vezes lhe falta coisa que você deve prosseguir, né? Você deve buscar e só lá na frente que você vai entender. Ou seja, você tem que trabalhar um todo primeiro, né? Você tem que trabalhar um todo. Vamos supor aqui que tem pessoa que só consegue modelar personagem. Nunca chegou a fazer uma retopologia, a colocar um rig num personagem, a animar um personagem. Essa pessoa, ela geralmente ela não vai te entregar um bom trabalho. Porque ela não sabe as etapas que precisa, né? Para aquele projeto. Suponha, o cara que ele só esculpe, tem cara que ele só esculpe personagem, né? Isso esculpe. O personagem, quando ele só esculpe, ele só serve para uma coisa que é para impressão. Esse cara que ele só esculpe personagem, ele não consegue, depende também do cara, né? Ele não consegue entregar um personagem pronto para animação, por causa dessa etapa, né? Não quer dizer que isso é errado, não. Quer dizer, né? que cada um busca aquilo que mais lhe dá satisfação. No meu caso, eu queria, né? Entender a animação, né? A fundo, como seria, né? Fazer isso. Então é isso. Esse personagem aí foi exatamente isso. Como você deve estar vendo, eu estou aí na retopologia. Você também vai perceber o quanto a gente... A prática é quando você põe as coisas... É quando você põe as coisas em prática de verdade, que você vê o quanto que você ainda tem que aprender, né? E você vai começar a entender coisas que depois que você for refazer alguma coisa, você vai ver que essas coisas elas vão meio que ficarem mais leve. Neste modelo aí, do Umbrel, você vê que eu estou fazendo a retopologia aí, né? Eu estudei um pouco para entender um pouco e comecei a fazer. Né? Dizem que é melhor você procurar primeiro fazer esses loops, né? Nessas áreas, né? Para que depois fique mais fácil de você finalizar, né, personagem. E você vai reparar um negócio bem interessante no rabo. Você vai ver um negócio bem interessante que é o rabo dele aí. Mais à frente eu vou falar um pouco, né? Sobre essa retopologia, eu gostei dela, tá? Eu gostei dela porque foi, como eu posso dizer, foi o que eu pude entregar no momento, né? Entregar assim, digo, pra mim mesmo, né? Que às vezes é preciso você prosseguir, mesmo você não entendendo nada. Você tem que prosseguir, mesmo sem você entender nada, né? E é preciso que você erre para que você tente resolver essas coisas e veja se o que você tem, né, dentro de si, né, de conhecimento, vai te sanar aquela dúvida ali, né? No caso é essa retopologia. Eu fiz essa retopologia aí, não sei se ela está boa, mas pra mim ela ficou excelente. Até, tá. E já você vai ver um negócio aí que eu vou batalhar muito, vou ter que também... Eu vou ter que eliminar alguns apegos, que acho que todo artista tem, alguns apegos. Que é o seguinte,
Às vezes você tá ali criando algum um projeto, algum personagem, e você já criou ele, e para você ele já tá perfeito, né? Para você ele já tá perfeito. Aí, como você já criou esse perfeccionismo, né, nesse personagem que já tá bom, para você já tá bom, você você fica aí às vezes você tem uma outra ideia e você não quer, né, ver como que essa ideia, essa outra ideia ficaria no seu personagem, né? Aí como você já se apegou a ele, você meio que não vai fazer isso. Você não vai apagar o que tem que ser apagado e tentar fazer aquela nova ideia, porque você se apegou ao personagem. É mais ou menos isso. Eu espero que vocês entendam. Você vai entender mais ou menos aí, mais à frente um pouquinho que eu vou falar. E é isso, às vezes eu crio personagens, já vi isso em mim. Eu criar personagens e às vezes em vez de eu brincar mais com eles, eu me apego a eles. Acaba que eu não consigo evoluir exatamente por isso. Porque às vezes você tem que brincar mesmo com o personagem. Criar mais coisas neles. Desmanchar mais coisas. Mesmo que ele já esteja todo perfeito ali. Né? Faz uma cópia, apaga alguma coisa, acrescenta algo a mais nele. Porque isso vai te possibilitar, né, a aprender mais sobre o personagem. Não só sobre o personagem, mas sobre o seu envolvimento ali com o design, né? Nesse personagem aqui do Umbreon, né, do Pokémon, você repara que quando eu fui modelar ele, esculpir ele, tem uma coisa aí que não pode acontecer. Eu não sei se alguém faz isso, mas eu notei que não é bom, né? Eu notei que não é bom. Que é o seguinte: quando você for criar seus personagens, você deve criar seus personagens, eles têm que estar em simetria, né? A simetria deles tem que ficar boa, né? Pra quê? Pra você ver que para que as coisas fluem melhor. Olha como você vai ver. Olha, presta atenção para o rabo. Vamos ver aqui o rabo. O que vai acontecer com o rabo? Quero dizer também que, nossa, embora a gente não veja a evolução, né? Realmente eu consigo enxergar agora que realmente eu estou evoluindo. Até um tempo atrás eu não conseguia fazer nada disso. Olha só onde eu cheguei. Não tá nada perfeito ainda, tem muita coisa para aprender ainda, mas eu tenho certeza que eu chego lá, né? Eu tô conseguindo fazer personagens que eu mesmo crio, né? Eu não preciso de muitas referências para criar um personagem, né? Tipo, principalmente na modelagem, tem pessoas que precisam de um model sheet, né, de lado, de frente de tudo para fazer um personagem, né? E se você não é errado, mas se você puder fazer que é o personagem apenas com uma imagem, isso aí vai te possibilitar vai te possibilitar você visualizar, né, as formas como elas são, né, mesmo sem estar vendo elas. Uma coisa também que eu percebi que ajuda bastante é você vai ver aí ao tempo, né, dessa retopologia, que às vezes eu pego o lápis, né, a anotação ali está no canto e faço umas anotações ali. E isso ajuda bastante, né, a fazer o fechamento, ajuda bastante a você resolver alguns problemas aí. No caso, olha só, já que eu vou fazer, acho que eu vou fazer de novo. Não, acho que eu não vou fazer mais. Tá, eu vou fechar aí e vou para a parte do rabo. Eu no rabo lá, eu vou falar algo extremamente importante. Por isso que eu falava que é bom que você faça todo em simetria. Antes de você fazer o personagem, tem que fazer todo em simetria ele. Porque é um personagem que vai ser animado, né? É exatamente para isso que eu fiz esse personagem. Eu queria animar, né?
Quando eu digo que eu queria animar, eu queria compreender a etapa que leva, né? O modelador profissional, ele sabe essa etapa, né? Criar o personagem todinho até deixar pronto para o animador. Embora tenha alguém que faça essa parte do rig, mesmo assim, eu não sei com vocês, mas eu tenho comigo que se eu não compreender aquela parte também ali, eu não vou eu vejo que eu não vou conseguir entregar como é que eu posso dizer? Um trabalho excelente. Eu, no estudo tem esse negócio de você querer entender as coisas. E isso é bom. Quando você quer entender uma coisa, você tem que se forçar a isso. Porque a retopologia foi isso. Eu não queria me forçar a retopologia. Eu falei, tem uma pessoa, tem uma pessoa específica para fazer retopologia. Quando eu fui buscar a fundo isso, não existe. Não tem uma pessoa específica para fazer retopologia. Tem uma pessoa específica para fazer rigging e animação. Mas retopologia não. A retopologia, quem tem que fazer é o modelador. O modelador tem que fazer até a etapa da retopologia. Pelo menos na minha concepção. Já em outros casos, eu já vi falar pessoas que acham que deve ter alguém que faz retopologia. Olha só, chega na parte do rabo aí, olha só o que você vai notar aí, ó. Por isso que eu venho falando da simetria. Olha só. E como o personagem já estava todo feito, eu tinha achado muito bonito esse rabo e tudo, eu não queria apagar, mas só que eu vou ter que apagar. Só que isso aí não vai achar que foi tão fácil assim não, tá, gente? Eu tento não apagar, eu tento caçando meios de não tirar o rabo dali. Essa era a ideia, não tirar o rabo. E eu percebi isso, né? Que quando você for criar os personagens, modelar, o personagem tem que ser simétrico. Não adianta. Aí eu queria fazer o rabo aí usando o curve, né? Mas eu falei, não, vou usar um cilindro mesmo, vou fazer normal, né? Igual tá lá na referência. Aí, ó, realmente eu tive que fazer. É estranho, foi muito estranho isso. Eu achei meio estranho, né? Mas é o que tem que ser feito. É o certo a fazer, né? E o estudo é bom por isso, porque você vai começar a fazer as coisas e sempre vai aparecer algo que você nunca fez e que você pretende, você nunca fez isso e você vai descobrir a fazer isso através do estudo. Porque vai aparecer situações, né, que vão te possibilitar aprender. Então não importa o que você esteja fazendo, vai sempre aparecer, mesmo que você seja o cara mais, né, mais pica das galáxias. Eu acho que até mesmo com os profissionais ainda hoje acontece isso. Isso tem a ver com evoluir, né? Você procurar formas mais práticas, né, de fazer determinada coisa. Acho que com o profissional também acontece a mesma coisa. Aí agora eu vou fazer a boca aí. Eu também, vendo agora, não tinha necessidade de eu fazer essa boca. Até porque eu não ia animar a boca, né? Ainda eu pretendo fazer como é que eu posso dizer, um estudo de animação facial, né? Eu pretendo fazer um estudo de rig facial. Apesar desse rig que eu fiz aí, né, desse personagem, mais à frente você vai ver a caminhadinha que eu fiz apenas. É um rig bem simples, né? Que não envolve muita luta não. Foi bem simples. Eu acho que a retopologia também ajudou um pouquinho, né? E só depois de eu terminar todo esse processo, aí é que você recebe, né, algo mais gratificante, que é a recompensa. O que seria essa recompensa? A recompensa é a compreensão das etapas, né, que você levou até ali. E depois que está tudo concluidinho ali, você vai começar a explorar aquilo ali. E você vai ver defeitos, lógico, vai ver defeitos, não tem como. Você vai ver defeitos. Esses defeitos irão te passar uma nova visão do que você deveria ter feito, de como você pode fazer nos próximos, né? Porque isso aí é a recompensa que a gente ganha ao estudar, né? É aprender, não é verdade? Sem falar que você aprende tanto quanto você está fazendo, quanto você termina. E depois, não tem jeito, vai vir a exaustão. No meu caso, sempre que eu termino eu fico numa deprê assim, triste, sem saber o que eu vou fazer. Tipo, numa tristeza, isso é normal, tá? Isso aí é porque você tá gastando energia em algo que você gostaria mesmo de aprender quando você faz isso. Sempre ao final você se sente exausto, né? Também um alívio, né? Por ter terminado algo ali. E falando sobre mim agora, eu estou muito seguro agora.
Antes eu não estava tão seguro porque me vinha esse medo, né? Se alguém, né, me contrata, né, para modelar um personagem para animação, é possível que eu entregue esse personagem em perfeita harmonia com o que essa pessoa quer? Eu tinha medo disso. Agora eu já não tenho medo mais por causa desse processo que eu fiz, né, começo, né, meio e fim. Começo, meio e fim é você chegar até a retopologia, né? Você chega até a retopologia, né? Se você quiser, você pode prolongar um pouco mais e fazer o rig, né? Entregar o personagem para o animador com o rig, né? Caso não, talvez tenha, alguém deva ter algum rig que ele faça isso aí. Então aí tá chegando ao fim, gente. Eu fiz isso aí, você dá pra ver uma outra coisa que eu notei, que eu tive que arrumar, só que não apareceu no vídeo aqui, porque aí já tá tudo muito pesado no meu computador. Essa lista que você tá vendo no meio dele lá, ó. Essa lista se deu por causa do Mirror. O Subdivision, se eu não me engano, tava abaixo do Mirror. Aí eu tive que batalhar muito pra me entender o que foi isso aí. E acabou que eu tive que refazer tudo de novo, né? Tive que refazer a textura e arrumar isso lá. Tá vendo que isso aí tá no meio, né? E no final vai ficar tudo em perfeita ordem, né? E é isso aí. Aí você fica com a animação aí. Se inscreve no canal e deixa seu joinha aí, por favor. Tamo junto.